Família, um projeto de Deus. Família, um projeto de Deus, esse conteúdo semanal que promove esse encontro que nós temos, nós aqui, você aí na sua casa, você que participa desse programa, você que assiste, você que acompanha os nossos conteúdos, seja pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, seja pelo canal 126, via Embratel, TV aberta, seja bem-vindo você que está nos conhecendo, que chegou agora no canal, também no canal 85 da Sky Livre. Estamos aqui para transmitir aquilo que vem da parte de Deus, através daquilo que o Espírito Santo revela, na forma como ele revela, para que seja transmitido. E esse programa é um programa direcionado a toda a família. E eu falei que está você aí e nós aqui, então vamos ver quem é que está comigo aqui à mesa hoje? Está aqui a mesa apresentada, os pastores presentes a este momento de encontro ao Família e Projeto de Deus. Deixa eu cumprimentar aqui pastor Fernando, Pai do Senhor, seja bem-vindo. Pai do Senhor Josias, Pai do Senhor pastores, Pai do Senhor a todas as famílias que estão conosco, participando aqui deste programa. Amém. Pastor Fernando Almeida, pastor Wallace Rosete, a paz do Senhor Wallace. Pai do Senhor Josias, Pai do Senhor companheiros, Pai do Senhor os nossos irmãos que acompanham esse programa que tem sido maravilhoso. Né? Amém. Pastor Marcelo Ferreira, Pai do Senhor. Pai do Senhor a todos. Muito bem, estamos aqui com essa saudação que já mostra qual é o nosso objetivo, que você alcance a paz do Senhor Jesus. Esse é o objetivo. Muito bem. Hoje nós temos como tema do programa Ana e Samuel. Você vai entender, você que conhece a Bíblia, já sabe quem são esses personagens, você que eventualmente não conhece ainda, vai entender um pouquinho. Eu vou pedir ao pastor Wallace Rosete para ler um texto e fazer já uma introdução desse tema e de como será abordado. Bem, meus irmãos, o texto está em 1º livro de Samuel, no capítulo 1, no verso 11, que diz assim: E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Bem, esse texto é muito expressivo dentro dessa história maravilhosa que nós aprendemos muito, principalmente quando nós pensamos em oração, né? Que é a nossa experiência, que é a transmissão de vida. E dentro de vários aspectos, nós vemos aqui nesse verso lá de cara, uma oração bem definida, né? Isso é uma das coisas que nós temos aprendido, que quando nós oramos, nós temos que saber como pedir, né? Pedir de uma forma clara, e a oração de Ana foi bem definida. Ela disse ao Senhor o que ela pretendia, e disse: eu quero um filho que seja um varão, né? Que seja um homem, e o que eu vou fazer? Ele será consagrado ao Senhor. E isso foi o resultado tão maravilhoso que nós vamos abordar aqui sobre a história de Ana e Samuel, seu filho. Né? Glória a Jesus. A gente vê então aqui uma experiência não só de uma mãe que se tornaria mãe, né? Porque ela era estéril. Quando ela faz a oração, ela tinha essa batalha na sua vida, essa tristeza, essa ausência na sua vida, essa necessidade de gerar filhos, que ela não podia. E a gente tem aqui a oração, a gente tem o resultado na família, a gente tem o posicionamento de Ana ao alcançar a bênção. E aqui eu vou colocar à vontade para os companheiros para lidarem ou tratarem desse contexto todo. O segredo da oração da Ana, a oração de Ana tem um segredo. É quando ela inclui a obra na oração dela. Ela queria ter um filho já há muitos anos, ela já deveria ter pedido isso muitas vezes, e nunca teve. No dia que ela fez a oração, ela incluiu a obra no pedido: Senhor, se o Senhor me der, eu darei ao Senhor, ele será para a tua obra. No outro dia ela estava grávida, no outro dia, forma de expressão, né? Rapidamente ela ficou grávida. Então esse é o ensino que fica para todos nós pais. Quando nós formos orar para os nossos filhos, inclua a obra na oração, inclua a obra no projeto do seu filho, porque aí o Senhor passa a ter interesse. Porque antes ela pediu um filho só para ela. Agora, ela, quando ela inclui a obra, o interesse do Senhor muda na oração, e a oração vem sendo respondida de forma tão poderosa e com tantos resultados. Por isso, inclusive, que ela pede um filho varão. Porque para servir no templo, né, por uma questão
da orientação, daquilo que era a prática do serviço no templo por orientação de Deus naquela época, era preciso que fosse um varão. Por isso que ela pede dessa forma. Verdade. Quer dizer, não é aquele que é melhor para mim, é aquele que é necessário para a tua adoração, né? Para ti, aquilo que você vai ser melhor para a tua obra dentro desse contexto, né, Marcelo? Exatamente. O pastor Dodge tinha uma expressão muito boa, né? O Wallace Fernando, crie o seu filho só para você e você vai ter por um tempo. Crie para o Senhor, você vai ter para o resto da vida. Bom. Porque você vê assim, que os filhos, uma parte que eu acho linda, né? Já encerrando aqui a parte da Ana, é que o Senhor os filhos são dados, né? O texto de Isaías, um filho se nos deu. Uhum. A oração de Jó, o Senhor me deu quando ele perde os filhos. Então, Deus dá. Mas Ana recebeu e quis dar de volta. Eu te darei. Uhum. Se o Senhor me responder, eu darei a ti. Ou seja, é dar ao Senhor, é devolver ao Senhor o que o Senhor nos deu um dia, né? Que são filhos consagrados ao Senhor. Amém. Pastor Fernando Almeida, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa experiência de Ana é um ensino para nós de quando começar a orar pelos nossos filhos, porque ela começou a orar pelo filho antes mesmo dela conceber. Né? Quer dizer, isso traz um ensinamento para um pai, para uma mãe, dessa perspectiva de colocar a sua família e seus filhos diante do Senhor antes mesmo, né, de nascerem? Não, com certeza. A vida de um servo de Deus, né, a vida daquele que teme ao Senhor, ela é uma vida profética, ou seja, aquilo que é o projeto de Deus para aquela pessoa, para aquela família que serve ao Senhor, já está definida desde a eternidade. Então, quando se começa a orar por esses desejos, vamos dizer assim, é muito importante. E quando o Senhor, né, ouviu a oração e atendeu o pedido dela, Marcelo falou, né, um filho se nos deu, né? O salmista diz, os filhos são herança do Senhor. Então, é aquilo que vem da parte do Senhor, é um presente do Senhor. E eu entendo, até reforçando no que já foi dito, que o segredo aqui foi que ela disse assim, olha, quem vai cuidar dele é o Senhor. E ela disse assim, e não vai ser por um tempo, vai ser para toda a vida, enquanto viver. Né? No versículo 22 diz assim, para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Então, esse foi o desejo dela. E ninguém melhor do que o Senhor para cuidar dos nossos filhos. Às vezes a gente acha que a gente sabe mais. Às vezes vem uma orientação, né? Vem uma palavra da parte do Senhor e a gente, às vezes, né, contesta na nossa razão, né, achando que a forma que a gente fizer vai ser melhor. Mas esse ensino que Ana nos deixa aqui é ninguém melhor do que o Senhor para cuidar dos nossos filhos. Foi Ele que nos deu e com certeza Ele vai cuidar dele. E a vida de Samuel foi um exemplo disso. Samuel foi profeta, Samuel foi sacerdote, Samuel foi juiz, né, perante o Senhor, foi um servo do Senhor e o nome do Senhor foi glorificado na vida dele por conta dessa atitude de sua mãe. Acho que uma palavra que entraria bem é que tem pais, mães, né, também, que são possessivos. E os pais que são possessivos são aqueles que querem os filhos só para eles. E geralmente esses pais acabam cansando, chega um momento da vida que eles cansam os filhos, né? Uhum. Esse filho vai chegar a uma idade que ele tem a própria vida. Uhum. E até uma questão, às vezes, ligada ao passado, que a mãe quer viver na vida do filho, da filha, o que não pode viver. Quer viver a vida da... Então, isso cria muitos conflitos. E a gente vê uma beleza muito grande na Ana como mãe, a gente não vê isso nela, né? Uhum. Não, eu vou dar para o Senhor me deu, eu vou devolver. E isso, essa parceria com o Senhor, vamos dizer assim, trouxe resultados extraordinários, né? O resultado foi tão extraordinário na obediência, na dependência do Senhor, né? Porque Ana não se importou com o impossível que estava diante dela. Né? Ela perseverou em orar. E até o Marcelo mencionou sobre a questão da oração.
nós temos aprendido que quando nós oramos, o ideal é, vai ser bom para mim, vai ser bom para a tua obra? Se for bom para a tua obra, então atenda. Né? Porque às vezes nós oramos pedindo uma coisa, mas aquilo não vai ser bom para nós. É bom nos nossos olhos, mas o Senhor está de acordo lá da eternidade? Então, quando nós oramos, nós temos que pedir, eu gostaria disso, mas vai ser bom para a tua obra? Porque se não for bom para a tua obra, não me interessa, né? Então, esse é um aspecto. E o resultado dela é que o Senhor, além de abrir a madre de Ana, ainda deu mais 3 filhos e 2 filhas. O Senhor sempre dá mais do que quando exige a fidelidade. Porque a gente viu a fidelidade nela durante todo o processo. Quando ela recebeu a bênção, ela não mudou de posição, né? Porque às vezes a pessoa recebe a bênção e esquece, né? De quem deu a bênção, né? Ela não, ela mesmo recebendo a bênção, ela continuou indo sacrificar, ela continuou indo ao Senhor, preparando vários aspectos, né? E lá na frente o Senhor recompensou, igual o Senhor fez com Jó, né? Deu a ela mais do que ela pediu, né? E essa é a bênção que nós temos, né? Ela foi fiel, ou seja, ela buscou o Senhor, ela foi aos pés do Senhor na aflição, na angústia, na necessidade, e foi aos pés do Senhor na bênção, na vitória. É isso que você falou, né? Não esqueceu. Não mudou, recebeu a bênção, mas continuou aos pés do Senhor, continuou vivendo, até para que aquilo fosse prorrogado, né? Até porque, se me permite só falar, até porque ela pediu o filho nasceu, né? Tá tudo certo. Nós temos que tomar cuidado, que depois que nasce, tem toda uma trajetória. Muito bom. Né? Então, ela fazia túnica, ela preparava, ela estava ali no clamor, porque é seu filho, mas não é só porque nasceu, não, você tem que acompanhar. É criança, é intermediário, é adolescente, é jovem, é adulto, né? Porque os filhos continuam sendo filhos, né? Meus filhos, eu chamo de meus filhos, como se fosse criança ainda, né? Os meninos. Como minha mãe também me chamava, né? Assim, mas existe uma continuidade, né, Marcelo? É porque o testemunho dela é tão bonito, e as pessoas não podem ver o outro lado, que o que ela fez não foi fácil. É um testemunho extraordinário. Mas a renúncia de Ana foi muito grande. Quanto mais para uma mãe, porque quando a criança desmamou, que é 5, 6 anos, a privação que ela se dispôs a viver, porque ele não cresceu com ela. Ela entregou um homem, e a Eli, né? Que não era nem tão recomendável. Então, você ter um filho como Samuel, consagrado, filhos bons, requer renúncias. Ela abriu mão de muita coisa para que aquele menino pudesse ser a bênção que foi. E nós vivemos hoje uma geração, o homem dos últimos dias, ele é amante de si mesmo. Ele é sem afeto natural. Hoje nós temos muitos pais muito egoístas. Esses pais não estão dispostos a viver as renúncias necessárias para dar aos seus filhos o tempo que eles precisam, a base que eles precisam, o amor que eles precisam. Então é importante admirar a Ana, mas entender as renúncias. E naquela aula que o pastor Gino te dá, Obra como Forma de Vida, que é sobre Ana, ele faz uma aplicação para a obra que acho que cabe aqui. Assim, que o tamanho da obra que Deus faz na vida de alguém é a mesma proporção das renúncias. Então, pai é isso, né? Mãe é isso, é sacerdócio, é renúncia para poder ter um Samuel em casa. Ter um Samuel, isso é muito bom. E só um detalhe disso que o Marcelo está dizendo, assim, o texto que foi lido aqui da oração dela, né? A oração dela foi tão intensa, né? O posicionamento dela diante daquilo foi tão intenso que Eli não entendeu. É verdade. Eli não entendeu e foi criticá-la. E foi criticá-la, né? Então, às vezes, o posicionamento dos pais nesta hora para que os filhos sejam, né, criados na presença do Senhor, servindo ao Senhor, às vezes eles podem não ser entendidos por pessoas que estão ali em volta, ao redor, pessoas próximas, né? Mas por que você vai fazer assim? Mas todo mundo faz assim, né? Olha, mas isso não vai ser bom, né? Mas a postura dela foi firme. Não, você já está fora de si? Não, meu senhor, eu não estou não. Eu não estou não, eu sei o que eu estou fazendo, né? Eu sei o que eu estou fazendo. Então, essa postura firme dela aqui, mesmo diante de um posicionamento, né, de crítica, né, quando ela...
E ele entendeu depois, né? Ele entendeu. Então, isso é importante, porque as críticas vão vir diante de um posicionamento. Quando você coloca no seu coração de criar os seus filhos, né? De renunciar a algumas coisas para que o seu filho cresça na presença do Senhor, servindo ao Senhor, na obra do Senhor, conforme a palavra do Senhor, virão as oposições, os embates, mas a firmeza dela nos mostra que o Senhor a honrou naquilo ali, né? E o nome do Senhor foi glorificado, né? naquela atitude dela. Eu queria ampliar essa palavra do pastor Fernando para vocês aqui, fazer uma provocação, porque, do ponto de vista histórico, o que aconteceu ali, Eli era o sacerdote, né? Estava no templo, em tese, era de responsabilidade, era do papel dele entender que aquela senhora estava tendo uma experiência com o Senhor ali, compreender e alcançar o que estava acontecendo ali, né? E ele não entendeu. E ele faz uma intervenção. Então, o pastor Fernando comentou aqui sobre as oposições. E eu queria ampliar, porque nós vivemos uma obra tão maravilhosa e vivemos um momento tão sério, temos aprendido isso no livro de Cantares, né? O momento da igreja preparada para o arrebatamento, a volta iminente do Senhor Jesus em breve e tudo mais, que às vezes, no contexto de uma experiência de uma mãe, de um pai, né, com o Senhor ali em relação à sua família, há pessoas que eventualmente até deveriam entender e que vão, além de fazer oposição, vão dar sugestões, não é bem assim, para que isso, né, não precisa disso e tudo mais, e sem saber que o que está acontecendo ali é uma conversa de um servo com o seu senhor, de uma serva com o seu senhor, um coração contrito. Está havendo ali uma experiência profética. Interessante. Que é o que aconteceu. Samuel, ele veio a ser o profeta e muito usado pelo Senhor, e que essa experiência gloriosa começou com uma mãe chorando aos pés do Senhor, chorando, vivendo a experiência dela e disposta a não recuar diante das intervenções que foram feitas, sejam elas na forma de oposição, seja ela na forma até de sugestões. Eu acho que a gente entra, Josias, companheiros, num sentido profético. Era um ministério, um sacerdócio envelhecido, um homem também já velho. Você está falando de Eli, claro. De Eli. Era um sacerdote em decadência, ver o que os filhos dele faziam, um sacerdócio em decadência, um homem já envelhecido, que quase não enxergava, que claramente perdeu ali a sensibilidade de entender a oração de uma mãe. E nós vemos isso hoje no cristianismo, né? São ministérios envelhecidos, em decadência, que já não enxergam o espiritual, que estão ao excesso da carne, que o texto registra, e que não estão percebendo a aflição das mães no mundo de hoje também. As Anas de hoje estão chorando, porque vem a mudança de valores, a mudança de comportamento. O que era errado virou normal, o que era certo virou o anormal, virou a exceção. Há uma ditadura de comportamento e as Anas estão chorando. E o texto indica profeticamente que haveria um ministério que não teria essa sensibilidade de entender a dor dessas mães, até para que o ministério e as igrejas possam ser uma base, porque a igreja, a escola bíblica dominical, é uma base muito forte. A gente sempre diz, né, são duas mãos que trabalham juntas, as da igreja e a dos pais, em favor, né, das crianças. Muito bom, essa palavra sensibilidade, ela faz coro com um momento em que nós estamos nós pastores, estamos muito sensíveis à dor das mães. Às vezes com um filho com alguma necessidade especial, às vezes está passando uma luta em casa, uma mãe que tem um filho que está indo para o caminho das drogas, uma mãe que tem um filho. Então é essa compreensão para nós não sermos como Eli, mas abraçarmos, orarmos juntos para que a vitória que vai chegar
nós possamos nos alegrar também com ela. Fernando, desculpa, eu te... Não, é só Ana queria um filho para servir ao Senhor. Foi o pedido dela. Você falou do momento profético ali, né? E é importante isso porque na mente do Senhor, né, no projeto do Senhor, não era só um filho servindo ao Senhor, era um filho que seria profeta, que seria sacerdote, que seria juiz, né? Então, vê o tamanho daquilo que Deus tinha para aquele menino ali, né? Que Ana embalou nos braços e tomou a decisão de entregá-lo ao Senhor. Ela não tinha esse alcance, esse entendimento de que ali estava alguém que Deus iria usar de forma, né, grandiosa, como usou, né? Então, mas a atitude dela é que foi o segredo para que tudo isso se cumprisse, para que aquilo que é o projeto profético do Senhor se cumprisse na vida dela e na vida do filho que Deus deu a ela. E às vezes na igreja isso é importante ter esse entendimento. Quando nasce, né, uma criança que os pais, né, levam para serem consagrados ao Senhor, a criança está ali, ela não está entendendo nada, ela não está sabendo de nada. Então, é uma decisão dos pais ali, e eles estão ali dizendo para a igreja, dizendo para a família que está ali, dizendo para amigos que está ali, e dizendo para o Senhor, acima de tudo, que eles vão criar os filhos dele, o filho dele, a filha dele, na presença do Senhor. É aquilo que o Wallace falou, né? Depois que nasceu, né? Mas não, ali é um compromisso firmado e que precisa ser renovado a cada dia para que aquilo que é o projeto do Senhor se cumpra por completo naquela criança ali que o Senhor presenteou aquela família. Glória a Jesus. Mas em cima do que você mencionou, Josias, sobre o sacerdote, sobre Eli, né? Nós temos visto e aprendido e temos acompanhado, a gente tem essa visão do espiritual. Falo também desse cristianismo, do mesmo cristianismo de hoje. Um cristianismo insensível. E do que ele tem para dar. Na verdade, ali não tinha nada para dar. Não tinha nada. Então, mas o que ele não tinha sensibilidade, não discernia o que estava acontecendo, né? Então, o cristianismo está aí. Vamos tocando, vamos levando, né? E isso é importante, porque às vezes as pessoas, quando a gente fala isso, as pessoas acham que a gente está até criticando, mas não é a realidade. O cristianismo hoje perdeu a referência, os valores não são mais os mesmos, né? Perderam a relação com Pentecoste, né? com a bênção do Espírito, e fica desse jeito, né? E você viu que Samuel, mesmo diante daquilo, ele se tornou um profeta, porque tinha uma promessa sobre ele, né? E mesmo diante de Eli, toda a situação que ele estava, não impediu de Samuel crescer, de ser um servo do Senhor, né, de ser usado como foi usado, né? Assim é a obra de Deus, né? Então, diante de todo esse quadro que está aí, é uma obra comprometida com o projeto, que é por revelação, que é promessa, né? Por isso que é importante ensinar a criança a ouvir a voz do Senhor, que foi o caso do menino. Ele não sabia diferenciar o que era o Senhor falando e um homem falando. O Senhor falando, achou que era um homem não. Desde pequeno, os pais devem ensinar a criança a ouvir a voz. Isso aqui é o Senhor falando. Isso aqui é uma coisa pessoal de alguém. Isso aqui é do mundo. Isso aqui é do Senhor. Isso aqui é do Espírito. Que a criança que ela cresce aprendendo a discernir o que é o Senhor falando, o que é do Senhor, dificilmente essa criança vai ser enganada. Dificilmente. Porque o Senhor está falando? O Senhor está falando. A audição é uma coisa. Você entender o que aquele som produz é outra, né? Então, se elas aprenderem isso, é uma das maiores seguranças que um pai pode dar a um filho, é ensinar a ouvir a voz do Senhor e ter a sua própria experiência. Levá-los a uma experiência. Essa experiência, a ter esse discernimento. Isso é extraordinário. Muito bom. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Há uma comparação, é um assunto riquíssimo, e é uma comparação que nós podemos fazer, dentro do que vocês falaram aqui, o Wallace também acabou de falar, qual o resultado
Qual a experiência de Eli com a sua família e qual a experiência de Ana com a sua família? Né? Qual a experiência daquele que vive um cristianismo envelhecido, falido, né? E que herança ele tem para os seus filhos e qual a herança que Ana deixou para Samuel? Samuel que veio a ser o profeta, que levantou e ungiu a Davi como rei, e o projeto se deu em Davi até chegar no Senhor Jesus, e aí a gente vê que por aquela oração, aquele menino foi incluído dentro desse projeto maravilhoso, né, de salvação, de eternidade. É isso. E Josias, pode ter alguma mãe nos assistindo aqui agora, passando por alguma aflição com seu filho, chorando como Ana. A expressão de Ana, o Senhor se lembrou de mim. Isso. O Senhor não se esquece das suas servas. A senhora pode achar que está sozinha em casa agora, sofrendo sozinha, e um dia a senhora vai poder dizer a mesma palavra de Ana. O Senhor se lembrou de mim, o Senhor se lembrou do meu menino, e o Senhor não se esquece dos seus servos. O Senhor não se esquece das nossas lágrimas, e o Senhor vai abençoar as suas servas, as mães, os pais que esperam no Senhor. Ela vai poder testemunhar como Ana, né? Por esse menino orando. É verdade. E o texto, já que nós estamos chegando ao fim, dentro do cântico de Ana, que eu acho extraordinário, quando ela diz no verso, não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de si, rocha nenhuma há como o nosso. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, a gente vai chegando então ao final, eu quero me despedir dos pastores aqui, companheiros, a paz do Senhor. Paz do Senhor a todos. Amém. Dou uma sugestão. Leia o primeiro capítulo do livro de Samuel. Capítulo 1, capítulo 2, dois primeiros capítulos, você vai conhecer essa história mais profundamente. Tenho certeza que o Senhor vai me dar, ou vai lhe dar, mais revelações associadas a essa experiência, aquilo que foi trazido, tá bom? Semana que vem, se Deus quiser, a gente volta com mais um tema. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Família, um projeto de Deus.